Subiu para 19 o número de mortos no acidente com um ônibus que caiu de um viaduto na BR-381 em João Monlevade, região central de Minas. 48 pessoas viajavam de Alagoas para São Paulo. A vítima que morreu ontem à noite é uma mulher de 56 anos que estava no CTI. O IML em Belo Horizonte afirmou que terminou a identificação de todos os corpos. A Secretaria da Presidência da República informou que uma aeronave da Força Aérea Brasileira fará o traslado da maioria deles. 11 feridos seguem internados. O motorista Luiz Viana de Lima conseguiu sair do ônibus antes da queda e deixou o local do acidente. Até hoje ele não se apresentou à polícia. A tragédia deixou 2 pequenas cidades de Alagoas em choque. Mata Grande e Água Branca são cidades vizinhas em Alagoas. Essa semana, a calmaria típica de cidade do interior deu lugar ao nervosismo e à tristeza. Eu não tenho palavra para dizer a dor, explicar a dor que a gente sente. A população ainda está assustada com o acidente que tirou vidas de moradores das 2 cidades. É triste um acontecimento desse. O ônibus saiu de Mata Grande às 9 da manhã de quinta-feira com destino a São Paulo. Clemilton Nascimento mandou para a família esse vídeo perto de meio-dia de sexta-feira. A viagem já durava 27 horas. 1.500 quilômetros depois da partida e 1 hora depois do vídeo, a tragédia. Um acidente com um ônibus em situação irregular matou 16 pessoas hoje em Minas Gerais. O veículo, com placa de Alagoas, levava 48 pessoas a bordo pela BR-381, próximo ao município mineiro de João Monlevade, quando aconteceu o acidente. Testemunhas disseram que o motorista perdeu o controle quando passava por este viaduto, conhecido como Ponte Torta. O ônibus passa sobre o viaduto. Ele perde velocidade, para e volta de ré. Depois de bater na mureta, ainda ficou pendurado por um tempo antes de cair. Foi a chance que alguns passageiros tiveram para saltar para fora do ônibus. Como a dona Josefa e o seu Pedro, que estavam sentados próximos à porta. E nessa hora teve correria, teve gritaria no ônibus? Teve, porque ali todo mundo ia saber que ia morrer, os que ficou lá para trás que não podia sair. Porque na altura daquela, né? Aqui de baixo a gente consegue perceber que a altura é impressionante. São 34 metros até o chão. Seria como se o ônibus tivesse despencado do alto de um prédio de 11 andares. Um morador aqui de frente, o primeiro a chegar ao local do acidente, disse que, na queda, primeiro ele bateu nesse barranco que sustenta o pilar do viaduto e depois rolou para o lado de lá e parou em cima da linha de trem. Isso teria amortecido um pouco o impacto e pode ter salvado vidas. Elton mora em frente ao viaduto. Ele disse que ouviu o barulho e correu para ajudar. O que as pessoas falavam? Falaram que tá para salvar eles, né? Que tá para tirar eles lá, né? Pediu socorro. Pediu socorro. Ao todo, 19 pessoas morreram por conta da queda. Outras 22 ficaram feridas. Jailma quebrou a clavícula. Ela viajava com o filho Pablo, de 11 anos, em poltronas no meio do ônibus e não conseguiram sair a tempo. Quando eu vi, eu já estava no chão, o filho ensanguentado. Eu tentando levantar, alguém me ajudou, eu não sei quem foi. O menino foi levado de helicóptero para Belo Horizonte, em estado grave. Eu quero ir para lá, Pontalina. Quero trazer meu filho. Daiane estava com a filha bebê. As duas ficaram presas dentro do ônibus. Eu não pulei porque não teve como. Eu só agarrei ela e esperei o ônibus cair. Não teve como pular, não. Quem estava na frente pulou, quem não estava teve que, infelizmente, ficar dentro do ônibus só esperar acontecer. Elas sofreram apenas ferimentos leves. O veículo não tinha autorização para fazer transporte de passageiros. Era um ônibus pirata. No ano passado, esse mesmo ônibus foi autuado 3 vezes. Essa foto mostra uma mulher sentada próximo ao veículo, caído logo após o acidente. É a dona Solange. A filha Aline esperava pela mãe em Suzano, São Paulo. Eu vi a reportagem na TV, percebi que era o ônibus que ela sempre viajava. Tentei entrar em contato com a agência, não consegui. Até a hora que você descobriu que ela estava viva e bem,
Quanto tempo demorou, você sabe? Demorou, se eu não me engano, em torno de 6 a 8 horas. A senhora sempre usava esse tipo de transporte? Sempre. É muito mais barato do que se for usar um ônibus convencional? Desse que você pega na rodoviária, certinho? A rodoviária é mais caro. Quanto que é? Acho que deve ser uns 400 a 500 conto. E quanto que é desse ônibus? 250. Por isso que muita gente usa, né? Por causa do preço. Aí, né? ó, o que é que acontece, né? Agora... Diz que o mais barato sai caro. Custou vidas. Sobreviventes contam que ouviram o motorista falar em um problema nos freios antes do acidente. O motorista gritou que faltou freio, um negócio assim. Sim, a gente vai analisar todos os sistemas do veículo para analisar identificar uma possível falha mecânica. Esse motorista que estava com a gente era novato. Ele disse, meu Deus, foi o que eu fiz. Segundo a empresa, o motorista era Luiz Viana de Lima. Sobreviventes confirmaram que era ele quem dirigiu o veículo na hora do acidente. Ele estava dirigindo no momento. No momento do acidente, ele estava dirigindo? De acordo com as testemunhas, quando o ônibus começou a voltar de ré, ele largou o volante e saltou. O motorista segue desaparecido. Ele estava na condução do veículo. Mesmo que o depoimento dele vá de uma forma divergente do que nós apurarmos e do que principalmente a perícia técnica apurar, é importante que a gente escute o que ele tem a falar. A empresa que fazia o percurso sem autorização é a Localima Transportes. Em nota para o G1, a Localima disse que não vai se furtar da responsabilidade e que as reparações serão realizadas caso a caso. A empresa nega qualquer irregularidade e apresentou 2 vistorias. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, disse que os documentos não constam na base de dados, que a Localima não está cadastrada na ANTT e que o veículo não podia transportar passageiros. No lugar onde foram vendidos os bilhetes da viagem, lá em Mata Grande, Alagoas, ninguém apareceu mais. Nós estamos no povoado Santa Cruz do Deserto, município de Mata Grande. A sede da empresa de turismo fica aqui no povoado. Nós tentamos gravar com algum representante, mas não conseguimos localizar ninguém. A agência não fez a menor questão de telefonar para nenhum sobrevivente, para nenhuma mãe, para nenhuma pessoa. Que eu acho que é o mínimo que ele tinha que fazer. Vitória, a filha de Dona Masi, estava no ônibus. Foram horas sem ter notícia, até que ela recebeu um vídeo feito logo depois do acidente. Reconheci a voz dela, então eu fiquei mais tranquila. Na hora que eu escutei isso, eu disse, minha filha está viva, ela não morreu. A confirmação só veio depois que uma enfermeira que cuidava de Vitória emprestou o celular para que ela pudesse mandar um áudio para a mãe. Que eu tô meio cansada, mas eu tô bem. No áudio ela dizia que estava bem, que só tinha cortado a perna. Ela recebeu uma nova vida.